Antes de comentar sobre o assunto de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e já vai clicando no sininho para receber todas as notificações. Deixem seus likes, deixem o seu gostei, cliquem no joinha para estar nos ajudando. Hoje estarei falando sobre o Anticristo, seu título, a sua genialidade e poder. E também estarei falando da sua nacionalidade e se ele está vivo hoje. Também estarei falando das 10 chaves para identificá-lo. As profecias bíblicas claramente falam sobre o surgimento do Anticristo no final dos tempos. Mais de 100 passagens das Escrituras o descrevem, revelando sua origem, sua nacionalidade, seu caráter, sua carreira e sua conquista global. O termo Anticristo pode ser aplicado tanto ao indivíduo como ao sistema que ele representa. Curiosamente, a palavra anticristo, que vem do grego anticristos, aparece apenas em João, na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, versículo de número 18 ao 22. Na mesma epístola, no capítulo de número 4 e versículo de número 3. E também em segunda epístola de João, capítulo de número 7. O apóstolo João usou-a no singular, o anticristo, e no plural, muitos anticristos. João dá a entender que seus leitores haviam ouvido que o anticristo viria no futuro. Então, ele os surpreende dizendo que muitos anticristos já tinham vindo. João descreve estes anticristos menores como mentirosos que negam que Jesus é o Cristo, na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, versículo de número 22. Neste sentido, anticristo é qualquer falso mestre que nega a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Tais mestres são verdadeiramente contrários a Cristo. Em sua primeira epístola, João, capítulo de número 4, verso 1 ao 3, ele nos alerta para provar os espíritos e para nos certificarmos de que estes realmente provêm de Deus. Ele nos adverte de que muitos falsos profetas, do grego pseudoprofetas, têm saído pelo mundo afora. São pessoas que não reconhecem que Jesus vem de Deus. Dentro deste contexto, João anuncia que o espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo. Neste sentido mais amplo, podemos afirmar sem medo de errar que o espírito do anticristo está em ação. Este espírito anticristão faz todo o possível para rejeitar, negar e questionar a verdade acerca de Jesus Cristo. Ele tem estado em atividade desde o século I depois de Cristo, opondo-se ferozmente contra a obra redentora de Jesus na terra. Os escritores da Bíblia certamente criam que o espírito do anticristo estava vivo e ativo no primeiro século. Por esse motivo, não lhes causou surpresa a rejeição ao cristianismo, acompanhada de perseguição e até mesmo martírio. Eles estavam convencidos de que a guerra espiritual entre Cristo e o anticristo já havia começado. Muitas e remotas referências cristãs ao anticristo estão presentes no Apocalipse de Pedro, no dia na ascensão de Isaías e na epístola de Pseudo Tito. Também vemos tais referências nos escritos de diversos pais da igreja, como Irineu, Jerônimo e Hipólito. Irineu, que estudou com Policarpo, que por sua vez fora discípulo do apóstolo João, disse que o anticristo viria
como um apóstata, personificando a apostasia satânica. Desde o início da era cristã, os crentes sempre estiveram convictos de que um governante mundial, a encarnação de Satanás, em algum momento surgiria. Apocalipse capítulo 12 e capítulo 13 apresentam uma trindade profana que reúne Satanás, correspondente ao Pai, o anticristo, correspondente ao Filho, e o falso profeta, correspondente ao Espírito Santo. O verdadeiro poder por trás do anticristo é, portanto, Satanás, o pai da mentira. É a origem do engodo que condenará multidões ao juízo de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 11. Títulos do anticristo. A Bíblia utiliza diversos nomes e títulos para a pessoa a quem usualmente nos referimos como anticristo. Cada um traz um novo vislumbre, uma nova faceta de seu caráter e sua natureza diabólica. Juntos apresentam um complexo retrato do anticristo. Eis alguns exemplos. A besta. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um monte de blasfêmia. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 1. O anticristo. Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 18 ao 22. Muitos se escreveu sob o prefixo anti na palavra anticristo. Ele poderia significar tanto contra, em oposição a, como em vez de, no lugar de. Seria ele o grande inimigo de Cristo ou um falso Cristo? Se for o inimigo de Cristo e líder de um governo mundial gentil, ele mesmo será provavelmente um gentil. Se for um falso Messias, aceito pelos judeus, provavelmente será judeu. Aquele que é chamado de anticristo, se opõe a Cristo, enquanto que o pseudo-cristo, falso Cristo, afirma ser o próprio Cristo. A descrição bíblica mostra que ele é ambos. Inicialmente, ele se apresenta como Salvador da nação de Israel, firmando uma aliança para protegê-la. Podemos ver em Daniel, capítulo 9, versículo de número 27. Dessa maneira, ele parece ser o Messias há muito tempo aguardado. Na verdade, porém, ele se opõe a todas as profecias acerca do verdadeiro Messias. Dentre outros títulos atribuídos ao anticristo, temos o homem do pecado e o filho da perdição, segunda a Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 3. O iníquo, também na mesma epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 8. Um pequeno chifre, em Daniel, capítulo 7, versículo 8. O príncipe que há de vir, no mesmo livro de Daniel, no capítulo de número 9, versículo de número 26. E o rei que fará conforme sua vontade, também em Daniel, capítulo 11, versículo de número 36. A nacionalidade do anticristo. O Novo Testamento não afirma claramente se o anticristo é judeu ou gentil. A maioria dos estudiosos de profecias crê que seja gentil por 3 razões. Primeira razão, ele lidera a União Europeia de Nações Gentias,
em Daniel capítulo 7, versículo de número 8 ao 24. Segunda razão, em sua aliança, promete proteção gentílica para Israel. No mesmo livro de Daniel, no capítulo de número 9, versículo de número 27. E por último, a terceira razão, seu governo faz parte do tempo dos gentios, do domínio destes sobre Israel. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 21 e versículo de número 24. Essas passagens deixam claro que o anticristo liderará as potências ocidentais, mas não indicam que ele será especificamente um gentio. Ele poderia ser de origem ou descendência judaica e, mesmo sendo um judeu americano ou europeu, liderar o governo mundial dos últimos dias. Em Daniel capítulo 11, verso 37, lemos que ele não terá respeito pelo Deus de seus pais. Esta expressão também pode ser traduzida por deuses de seus pais. Portanto, não chegamos a nenhuma conclusão. A exegese de Daniel, capítulo 11, verso 37, via de regra, enfoca as crenças heréticas do anticristo e desconsidera se ele é judeu ou gentio. Tanto o livro de Daniel como o de Apocalipse associa o anticristo a uma confederação de 10 nações europeias que, de certa forma, correspondem ao antigo Império Romano. Na verdade, na grande estátua do sonho de Nabucodonosor, descrita em Daniel capítulo 2, versículo de número 31 ao 45, vemos esta confederação simbolizada pelos 10 dedos. Ela é também representada em Daniel, capítulo 7, versículo 19 ao 28, e em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 1 ao 9, com os 10 chifres da besta. Nas profecias de Daniel, o anticristo é sempre associado à última fase do Império Romano, ou seja, a quarta dinastia. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 9, ele é relacionado a uma cidade situada sobre 7 colinas, frequentemente interpretada como sendo Roma. Daniel capítulo 9, versículo 25 ao 27, declara que ele estará entre as pessoas que destruirão o segundo templo, ou seja, os romanos. Com a importância que atualmente se dá à união mundial e à necessidade de um líder que possa garantir uma coexistência pacífica entre as nações, não é difícil imaginar um poderoso governante mundial surgindo a qualquer momento. A genialidade e o poder do anticristo. O anticristo será o mais notável líder político que o mundo já conheceu. Ele aparentará ser o epítome da inteligência e do poder humano. Arthur Pink escreve: Satanás teve todas as oportunidades de estudar a natureza decaída do homem. O diabo sabe muito bem como deslumbrar as pessoas com a sedução do seu poder. Sabe como satisfazer a sede de conhecimento. Podemos nos deleitar com música e deliciar nossos olhos com belezas arrebatadoras. Sabe como exaltar as pessoas ao píncaro da glória e da fama, para em seguida usar esta fama contra Deus e seu povo. Veja algumas características do anticristo, tais quais estão relacionadas nas escrituras. Irei falar sobre 7 características. A primeira, intelectualmente poderoso. Em Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 20. Orador impreciso. Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 20. Mestre político. Daniel, capítulo de número 11, versículo de número 21.
possuidor de grandes habilidades comerciais. Daniel, capítulo de número 11, versículo de número 25. Gênio militar. Daniel, capítulo de número 8, versículo de número 24. Perito administrador. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 1 ao 2. Perito em religião. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 4. Possivelmente, a característica mais marcante de seu caráter é a descrita em Daniel, capítulo 11, versículo de número 21, onde lemos que ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Eis aí um mestre do engano, fortalecido pelo pai da mentira. Muitos acreditam que será o próprio Satanás encarnado, o que explicaria a recuperação sobrenatural de Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 3. Podemos ver algumas diferenças entre Cristo e Anticristo. Cristo, a verdade; o Anticristo, a mentira. Cristo, o santo; o Anticristo, o iníquo. Cristo, homem de dores; o Anticristo, homem de pecados. Cristo, filho de Deus; Anticristo, filho de Satanás. Cristo, mistério de Deus; Anticristo, mistério da injustiça. Cristo, bom pastor; Anticristo, pastor inútil. Cristo, exaltado nas alturas; Anticristo, lançado no inferno. Cristo humilha-se a si mesmo; Anticristo exalta-se a si mesmo. Cristo desprezado; Anticristo admirado. Cristo purifica o templo; Anticristo profana o templo. Cristo deu a vida pelas pessoas; Anticristo mata as pessoas. Cristo, o Cordeiro; Anticristo, a besta. Os contrastes entre Cristo e o Anticristo demonstram que ambos são completamente opostos. Uma rápida análise das características do Anticristo confirma que ele é tanto um falso Cristo, pseudocristo, como também se opõe a Cristo, Anticristo. Ele se disfarça como um anjo de luz, apenas para mergulhar o mundo em trevas espirituais. Como Satanás, ele é um destruidor e não um edificador. Prometendo paz, leva o mundo à guerra. Em todos os aspectos imagináveis, ele é exatamente igual a Satanás, que nele habita e o capacita. O Anticristo está vivo nos dias de hoje? O espírito do Anticristo está vivo e em ação. Trata-se da expressão inspirada por Satanás de desrespeito e rebeldia contra Deus, contra as coisas de Deus e contra o povo de Deus. Tal espírito está vivo desde que Satanás rondou o jardim do Éden. Ele tem sido a força motriz por trás de toda a terrível história da raça humana: guerras, assassinatos, assaltos, estupros, etc. Estas são as repugnantes expressões da natureza destrutiva do próprio grande enganador. Os autores do Novo Testamento nos asseguraram que o espírito do Anticristo já agia em sua época, isto há quase 20 séculos. Ele continuou ativo ao longo de toda a história da igreja, expressando-se em perseguições, heresias, enganos espirituais, falsos profetas e falsas religiões. Satanás vem combatendo a igreja a cada passo, esperando pelo momento certo para habitar a pessoa certa, o Anticristo, em sua derradeira obra-prima. Entretanto, conjecturar-se certas figuras da atualidade seria ou não o Anticristo não leva a nenhum lugar. Apenas no século XX vimos algumas especulações fantásticas e incorretas.
Todas são visualizações do futuro a partir do presente. Cada uma padece da mesma deficiência. São sempre tentativas incertas baseadas em uma perspectiva limitada. Tragicamente, tais pessoas que propõem datas e apontam possíveis anticristos afirmam saber mais do que os próprios autores das Escrituras. O apóstolo Paulo comenta a respeito disso em sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 12, quando nos diz que o dia de Cristo não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Em seguida, ele declara: vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, no versículo de número 6. Somente após o arrebatamento da igreja será revelada a identidade do anticristo. Em outras palavras, você não quer saber quem ele é. Se algum dia você descobrir quem ele é, significa que foi deixado para trás. A cada geração, Satanás precisa preparar um homem para ser a sua maior realização. Não se surpreenda, portanto, com diversos candidatos aparecendo no horizonte da história humana apenas para desaparecer logo adiante. Satanás precisa esperar um momento definido por Deus, de forma que ele já está derrotado antes mesmo de iniciar seu ataque final. Ele continuará impedindo de agir até que Deus retire o poder que o detém. Repetindo, ele continuará impedido de agir até que Deus retire o poder que o detém, a saber, o Espírito Santo que habita a igreja. O Espírito, portanto, é o agente, a igreja, o meio. Dessa forma, Deus retém o plano diabólico de Satanás até que o Pai nos chame para estar com ele nos céus. Nesse meio tempo, Satanás aguarda sua oportunidade de arruinar o mundo inteiro e o plano supremo de Deus. Ele pode ser um adversário derrotado, mas está decidido a lutar até o fim. Mesmo agora, segue em frenética atividade, buscando o homem correto para ser o anticristo. 10 chaves para a identidade do anticristo. A Bíblia apresenta pelo menos 10 chaves para identificarmos o anticristo quando este subir ao poder. Ela nos dá detalhes suficientes para termos uma ideia geral de quem ele será quando Satanás, a fim de agir no cenário mundial, passar a inspirá-lo. Tais informações também deixam claro que apenas uma pessoa na história poderá se encaixar nesta descrição. Muitos protótipos surgiram e desapareceram, mas haverá apenas um anticristo. Primeiro, ele subirá ao poder nos últimos dias. No último dia, no último tempo da ira, tempo do fim, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Daniel, capítulo 8, versículo 19 ao 23. Segunda chave, ele governará o mundo inteiro, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Terceira chave, sua base será em Roma. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8 e 9. A quarta chave, ele será inteligente e persuasivo. Do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Daniel, capítulo 7, versículo
20. Quinta chave: seu domínio será apoiado pela comunidade internacional. E os 10 chifres que vistes são 10 reis. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Apocalipse, capítulo 17, versículo 12 e 13. Sexta, ele governará por meio do engano, e se fortalecerá a sua força, e prosperará, e fará que lhe aprouver. Também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. Daniel, capítulo 8, versículo 24 e 25. Sétima, ele controlará a economia global e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17. Oitava, ele firmará um tratado de paz com Israel, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel, capítulo 9, verso 27. Nona chave, ele romperá seu tratado e invadirá Israel. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Daniel, capítulo 9, versículo 26. E por último, a 10ª chave, ele afirmará ser Deus, o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. A Bíblia traz muitos outros detalhes a respeito da pessoa que conhecemos como o anticristo. No geral, contudo, será um europeu que tomará o poder sobre todo o mundo ocidental. O fato dele ser judeu ou gentil não está inteiramente claro. É evidente, porém, que controlará o último bastão do poder mundial gentil. De sua base, no Ocidente, ele estenderá seu controle sobre todo o mundo. Administrará o governo e a economia mundial, assessorado pelo líder da religião mundial, em Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 11 ao 18. Somente o tempo revelará sua verdadeira identidade.